Olá, irmãos, nós estamos iniciando a nossa conferência missionária de 2020, conferência marcada para os dias 2 e 3 de maio, mas que, infelizmente, por causa da conjuntura atual, em virtude do problema do coronavírus, o vírus chinês, por causa disso, nós vamos fazer a conferência pela via da gravação. Então essas palestras, as 3 palestras dessa conferência missionária vão ser gravadas, estão sendo gravadas para que vocês participem da conferência assistindo aí em sua casa nos dias que os irmãos escolherem. Eu quero agradecer em especial o pastor Wagner Ferreira, que me convidou para ser o preletor dessa conferência anual. Estou muito feliz, me sinto muito privilegiado por poder estar aqui servindo aos irmãos, falando sobre um assunto tão importante que é a tarefa da igreja na área de expansão da mensagem do reino. Meu nome é pastor Marcos Granconato, eu sou pastor da Igreja Batista Redenção em São Paulo, pastoreio aquela igreja há muitos anos já, sou casado, minha esposa Simone, somos casados e temos 3 filhas, a Isabela, casada com o pastor Nicolas Ramos Borges, a Helena, que é a filha do meio, e a Sofia, que é a mais nova. Essa é a nossa família. E é um prazer servir naquela igreja, na Igreja Batista Redenção, e um prazer também poder servir com vocês aqui nessa conferência. Essa conferência que temos aí diante de nós, e que será marcada por essas palestras, ela tem um tema específico, e o tema é a Igreja e Missões, uma parceria poderosa. Esse é o tema dessa conferência e vamos tratar desse tema, abordando aí diversas facetas desse tema, a fim de que os irmãos aprendam acerca desse assunto, a Igreja e Missões, uma parceria poderosa. Na palestra reservada para o dia 2 de maio, nós vamos tratar sobre a relação da Igreja com a obra missionária. É a palestra que eu vou apresentar agora para os irmãos. Esse é o título da palestra dentro do tema maior. O título é A Relação da Igreja com a Obra Missionária. E nós devemos lembrar o seguinte, devemos lembrar que essa relação entre a igreja e a obra missionária é realmente uma relação necessária e bíblica. Notem bem, no século XIX, surgiram as grandes organizações missionárias na Europa, especialmente na Inglaterra. E essas grandes organizações missionárias, elas enviaram obreiros para várias partes do mundo, isso no século XIX. Enviaram missionários para a África, como Davi Livingstone, enviaram missionários para as ilhas do Pacífico, enviaram missionários para a América Latina, enviaram missionários para a China, enviaram missionários para a Índia, enviaram missionários para todo o mundo. Houve um grande avanço da obra missionária em virtude do surgimento dessas sociedades, dessas organizações missionárias. E esses homens realmente, apesar de cometerem certas falhas, apesar de, ao estudar a biografia e o trabalho deles, nós percebemos que nem tudo foi ali um trabalho às mil maravilhas dentro exatamente do que nós podemos definir como trabalho missionário. Nem sempre nós percebemos um ajuste
desses trabalhos com aquilo que o Novo Testamento define como obra de expansão do reino, mas mesmo assim há muitos pontos positivos. Esses homens de fato, onde chegavam, anunciavam a palavra, anunciavam a verdade para populações que muitas vezes nunca tinham ouvido falar absolutamente nada do cristianismo. De maneira que no século XIX e também se estendendo até o século XX, essas sociedades missionárias fizeram muita diferença no trabalho de expansão da fé, e grandes nomes eu mencionei aí, Davi Livingstone, nós temos também a Dona Irene Judson e tantos outros, são nomes que entraram, Guilherme Carey, são nomes que entraram para a história de missões, e nós fazemos bem em conhecer esses nomes, em estudarmos a história desses homens e, por que não, até seguirmos ali os seus exemplos de desprendimento, de desejo de ver o cristianismo chegando aos rincões mais distantes. Um parênteses aqui. Se você quiser conhecer melhor a história de missões do século XIX, na realidade a história de missões ao longo dos séculos, existe um livro que já foi mais conhecido, hoje é um livro menos conhecido, mas é um livro muito bom chamado Missões até aos Confins da Terra. É o nome desse livro, Missões até aos Confins da Terra. É de uma escritora chamada Ruth Tucker. Esse é o nome dela, seria Ruth, mas é Ruth com TH no final. Ruth Tucker é o nome dela. Missões até aos Confins da Terra. É um livro de mais ou menos umas 500 páginas, talvez mais, e que conta a história desses famosos missionários aí, com detalhes do seu trabalho, acerca da sua vida, das suas conquistas. É muito interessante, e se você se interessa por missões, essa é uma obra que você tem que ter na sua biblioteca. E você vai poder estudar, inclusive, o trabalho aí das grandes sociedades, das grandes organizações missionárias do século XIX e também século XX. Hoje em dia há ainda organizações missionárias, elas existem ainda hoje, enviam missionários para diversas regiões do mundo, há organizações assim, há as famosas missões, hoje em dia também, direcionando o seu trabalho para várias realidades por aí afora, missões entre os países africanos, missões entre populações ribeirinhas, missões urbanas, há muitas sociedades missionárias hoje em dia, mas em que pese a importância desses trabalhos todos, em que pese a relevância histórica e reconhecidamente importante dessas sociedades, o fato é que dentro da palavra de Deus, quando nós observamos a palavra de Deus, nós descobrimos que a palavra de Deus não estabelece, ela não fala de nenhuma organização missionária. Não há absolutamente nenhuma alusão, nada, acerca de qualquer iniciativa dos crentes do período neotestamentário, qualquer iniciativa no sentido de formar uma instituição, uma organização ali, em que seus membros fossem estimulados aí a realizar certos avanços numa área ou noutra, entre uma população ou outra. Nós não encontramos isso no Novo Testamento. Não existe no Novo Testamento nada acerca de sociedades missionárias ou de organizações missionárias. A única organização missionária, a única instituição missionária, a única sociedade, entre aspas, missionária que nós encontramos no Novo Testamento é a igreja e a igreja local. A igreja local, a igreja organizada e fixada ali numa certa comunidade, aquele grupo ali de crentes, sabe-se lá o número, talvez entre 100 ou 150 pessoas, talvez seja mais ou menos o tamanho, umas menores, outras maiores, as igrejas neotestamentárias. Mas o fato é que são essas comunidades, essas igrejas locais, essas células, né, no bom sentido da palavra, não a igreja em células, não é isso que eu estou falando, mas essas células chamadas igrejas,
igrejas que se reuniam nos lares, lares muitas vezes grandes até, para que se reunissem todos ali juntos, que se reuniam em cenáculos, em grandes espaços, onde pudessem ali comportar mais de 100 pessoas às vezes, que se reuniam em outros lugares ali, onde comportasse um número maior de pessoas. Essas comunidades espalhadas ali pelo mundo é que se preocupavam, que nós vemos no livro de Atos como entidades, mais especificamente a igreja de Antioquia, uma entidade que se preocupava em se envolver na obra missionária. Então, para que nós conheçamos os princípios acerca de missões que devem nortear a nossa vida, que devem nortear a vida, o pensamento dos cristãos de hoje, é necessário que nós olhemos para o Novo Testamento. É importante conhecer a história, é importante conhecer as lições decorrentes da experiência desses homens todos do passado que se envolveram no trabalho de expansão da fé, mas a fonte primária, a fonte primordial da formação do nosso pensamento como crentes deve ser o Novo Testamento. E o livro de Atos tem essas informações, o livro de Atos tem elementos que podem formar o nosso pensamento. E se nós pudermos extrair do livro de Atos princípios ligados à relação entre a igreja e a obra missionária, então nós poderemos, quem sabe, construir um modus operandi, um modo de agir que se ajuste mais nesse campo de missões àquilo que Deus quer, àquilo que Deus idealiza para a sua igreja. Eu creio que uma conferência como essa, uma conferência missionária como essa, realizada no âmbito de uma igreja local, deve ter como objetivo fazer com que essa igreja local se ajuste o máximo possível àquilo que Deus realmente quer que nós façamos e aquilo que realmente Deus quer que nós pensemos, e pensando assim, então realizemos o seu querer. E esses princípios, essas orientações, não há dúvida, elas estão presentes de modo especial no livro de Atos. O livro de Atos, é importante notar o seguinte: o livro de Atos, eu tenho dito isso aos irmãos da minha igreja, eu tenho estudado o livro de Atos com os irmãos da minha igreja aos domingos pela manhã. Eu ainda não cheguei nas partes que eu quero apontar para vocês nesta conferência, nas partes do livro de Atos, nos textos do livro de Atos, que eu quero apontar para vocês nessa conferência. Ainda estou no comecinho lá do capítulo 7, e aqui eu vou falar sobre o capítulo 11 para frente. Mas eu tenho dito aos irmãos, enquanto eu exponho o livro de Atos ali à minha igreja, tenho falado reiteradas vezes que o livro de Atos não é necessariamente um livro prescritivo, que diz, olha, as coisas devem ser assim. Não é um livro assim, não é como uma epístola, por exemplo, que estabelece certas diretrizes do modo como a igreja tem que viver, do modo como ela tem que funcionar. E o apóstolo Paulo ensina isso e fala, eu quero que vocês façam isso, eu quero que vocês vivam dessa forma, quero que vocês pensem dessa forma, quero que vocês funcionem dessa forma. Nós vemos isso nas epístolas, uma força maior, uma força normativa, por assim dizer, maior, uma força prescritiva maior. Já o livro de Atos, ele não foi integrado, ele não foi composto com esse objetivo. Ele não foi necessariamente composto, pelo menos com o objetivo primário ou direto de prescrever coisas, mas sim de descrever. O livro de Atos é descritivo. Mas o que é interessante notar, e nós percebemos esse tom no livro de Atos, é que na medida em que Lucas vai descrevendo o avanço da igreja e as suas realizações e os seus alcances, o modo como ela resolve seus problemas, o modo como ela reage em face da perseguição, o modo como ela se comporta em face da sua missão, dos seus objetivos neste mundo, nós percebemos que Lucas descreve isso com aprovação. Nós não vemos no livro de Atos a descrição de uma igreja em tonalidades que percebemos aí, que poderíamos perceber aí o autor Lucas reprovando. Nós não vemos um tom de reprovação em Lucas. Enquanto ele descreve a igreja que ele se propõe a descrever, a igreja daquele período, do período apostólico, ele descreve essa igreja com entusiasmo, mostrando o contraste entre ela, o sucesso dela, a bênção que ela era,
e a desgraça, o fracasso dos seus inimigos. O modo como a igreja era aprovada por Deus, era virtuosa e se expandia, realizava coisas maravilhosas sob a orientação do Espírito Santo, e o modo como seus inimigos eram perversos, maus e fracassavam em seus intentos perniciosos. Nós percebemos essa tônica no livro de Atos. Então, crendo que Lucas foi inspirado, foi movido por Deus para escrever um texto inspirado pelo próprio Deus, então nós olhamos para o livro de Atos dizendo, bom, esse texto não é, esse livro não é um livro normativo, é um livro descritivo, mas essa descrição que Lucas faz é uma descrição que o Espírito Santo aprova, é uma descrição boa, é uma descrição aprovada por Deus, conforme nós vamos vendo e percebendo o modo como Lucas descreve. Então, se é uma descrição aprovada por Deus, por que nós não podemos então nos aproximar do livro de Atos, aprender lições fundamentais do modo como a igreja funcionava e tentar em alguma medida, é claro que não dá para reproduzir isso de modo 100% completo, total, pleno, é claro que não dá, porque existem várias circunstâncias aí alheias à nossa vontade que impedem isso, mas por que não tentar pegar as lições essenciais, as lições básicas do livro de Atos e tentar trazê-las para a nossa realidade e aplicá-las à nossa realidade, sabendo que as descrições que são a mãe, que são as descrições que são a fonte dessas lições, são descrições positivas, são descrições aprovadas por Deus. Nós podemos fazer isso, e quando nós fazemos isso, quando nós nos exercitamos, e como intérpretes do texto bíblico, nós nos aproximamos da palavra santa, mais especificamente no livro de Atos, e passamos a ler e a conhecer o que é dito ali, nós conseguimos sim extrair alguns princípios importantes que o autor Lucas deixou transparecer enquanto fazia sua descrição positiva da igreja daqueles dias. Nós conseguimos extrair algumas coisas, perceber algumas coisas, dizer, vejam como era, como funcionou e como isso tem aí uma chancela de aprovação, como isso foi bom, como isso deu resultados positivos. Por que não podemos aplicar essas mesmas coisas na nossa igreja, na igreja local hoje? Por que não? E de fato podemos. Eu quero então apresentar aqui algumas lições, são 4 lições que estão implícitas em Atos, ligadas à relação da igreja com a obra missionária. Eu vou apontar essas lições para vocês e vou fundamentar essas lições nos textos bíblicos que eu vou ler aqui para vocês e que vocês poderão ler também acompanhando aí em sua casa, aqui em nossa primeira palestra dessa conferência missionária. Veja aí a primeira lição. A primeira lição é a seguinte: os missionários verdadeiros estarão entre os membros mais atuantes da igreja. Olhe bem para essa frase. Essa frase, ela é fundamentada, ela é construída sobre as bases de alguns textos do livro de Atos aqui que eu quero apontar para vocês. E vejam a importância dela, vejam como a igreja tem um papel crucial em missões. E vejam como essa frase pode corrigir muitos erros e evitar muitos problemas que nós temos visto aí na experiência de muitas igrejas e de muitos missionários por aí afora. Vou repetir essa verdade. Veja, os missionários verdadeiros, os missionários aprovados mesmo por Deus, que Deus quer mesmo na sua obra, estarão entre os membros mais atuantes da igreja. Note, isso aqui, quando nós percebemos isso no livro de Atos, isso até nos assusta um pouco. Por quê? Porque quando nós olhamos para alguns cenários nessa área de missões, nós percebemos que o que existe é exatamente o contrário.
nós percebemos que há pessoas dizendo que querem ser missionários que não têm absolutamente envolvimento nenhum com a igreja. E muitos que dizem que se envolvem no trabalho missionário e usam o trabalho missionário como desculpa para não se envolverem absolutamente nada na igreja. Eu conheci missionários que nunca iam à igreja, nem mesmo quando tinham tempo ali no domingo, ou pela manhã, ou à noite, ou numa quarta-feira à noite. Não, eu sou missionário. É como se a pessoa fosse parte de uma casta sacerdotal e espiritual mais elevada, um nível mais alto de crente que não se iguala aos simples mortais ali, membros comuns, entre aspas, de igreja. Eu estou envolvido num trabalho sacrossanto, enquanto eles estão envolvidos em trabalhos aí da vida comum. Então eu estou acima disso, eu não tenho que me envolver com a igreja, porque a minha vida no dia a dia já é um servir muito superior, um servir a Deus até muito superior do que o servir na igreja, como acontece com esses crentes infinitamente mais inferiores do que eu. Parece que existe essa visão em alguns missionários, é assustador. Nós percebemos isso, pessoas que chegam de repente para o pastor e falam assim: pastor, Deus está me chamando para missões. E a pessoa que fala isso é alguém que nunca, em nenhum momento, esteve envolvido ali como jovem, esteve participando das reuniões dos jovens aos sábados. Ele nunca participou dos cultos de oração. Ele nunca participou de um trabalho, um mutirão na igreja, por exemplo, como é comum acontecer algumas vezes. Ele nunca participou de um programa, de um almoço feito ali na igreja para promover a comunhão. Nunca se envolveu nesse trabalho ali de arregaçar as mangas e trabalhar para fazer acontecer essas coisas. Ele nunca fez visita aos irmãos doentes da igreja, nunca deu ali um apoio, nunca ofereceu seus trabalhos, seu tempo, seus esforços para auxiliar os trabalhos ali do pastor e de outras pessoas da igreja, ou de áreas e departamentos da igreja. Ele nunca fez nada. Ele mal aparece na igreja. Ele mal frequenta a igreja. Se a igreja fechar, talvez ele descubra que a igreja vai fechar daqui a uns 2 meses, talvez. Que ele vai descobrir que a igreja fechou. Então, eu já vi esse perfil. Os irmãos podem dizer: mas isso existe? Existe. Eu já vi isso várias e várias e várias vezes. Conheci pessoas assim. Conheci missionários assim, que eram membros de uma igreja e que nunca se envolviam com nada. Ou que se tornaram missionários sem nunca terem qualquer participação na igreja local, desprezando mesmo e sendo membros distantes da igreja local. Isso é algo simplesmente inaceitável e é algo totalmente avesso ao que nós vemos como ideal, como modelo nos escritos neotestamentários. Veja no livro de Atos, eu quero ler para vocês, veja o que diz aqui sobre os principais missionários, os primeiros que a igreja de Antioquia enviou. Note aqui o que diz Atos capítulo 11. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 11. Eu vou abrir aqui a minha, eu vou ler na versão revista e atualizada. Atos capítulo 11. Veja aí. Nos versículos 25 a 30. Note, eu vou ler aqui para você. Atos 11, 25 a 30. Fala assim: e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Aqui isso acontece quando surge uma igreja em Antioquia. Quando surgiu uma igreja em Antioquia da Síria, é o avanço aqui da obra de Deus ali já para as regiões mais ao norte de Israel e fora de Israel, aqui no caso na Síria até, fala que era uma igreja, nasceu ali, a igreja de Antioquia, e Barnabé esteve ali e tudo mais, trabalhando ali, e fala aqui no versículo 25 que Barnabé partiu
ali daquela região, e foi para Tarso, na Turquia, na região mais leste da Turquia. E foi lá à procura de Saulo, que já era crente, e Barnabé já o conhecia. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Notem, vocês sabem que na primeira viagem missionária, vocês sabem disso, os missionários, os primeiros missionários foram exatamente Barnabé e Saulo. E vejam aqui como eram esses homens em relação à igreja local. Havia ali uma igreja se formada em Antioquia. Os irmãos que foram dispersos depois da perseguição de Estevão, eles saíram pregando e chegaram até Antioquia. E o texto aqui mostra então que a igreja se formou lá, e nós vemos Barnabé e Saulo então, que daqui a pouquinho serão os primeiros missionários levando o evangelho a toda a região ali da Turquia. Nós descobrimos que os primeiros missionários eles se envolveram intensamente com essa igreja e agiram ali como mestres, como professores naquela igreja, durante um ano, ensinando uma numerosa multidão ali naquela cidade. Esses são os futuros missionários, absolutamente integrados na igreja como mestres, trabalhando intensamente ali. Veja a sequência o que acontece agora. Veja a seguir aí o versículo 27. Diz assim: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Então temos aqui um problema no horizonte. Dizem os historiadores que nessa época houve grandes enchentes do Egito, e o Egito era o celeiro do Império Romano, e por causa disso a fome se espalhou por todo o Império. Então isso foi profetizado por Ágabo, e os discípulos de Antioquia se preocuparam com essa perspectiva de uma fome mundial por vir. Versículo 29. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Por que os irmãos da Judéia? Porque os irmãos de Jerusalém, especificamente, da Judéia, eram os irmãos mais pobres, eram os crentes mais pobres da época. A igreja de Jerusalém e a igreja da Judéia sempre foram vistos como irmãos mais pobres entre os cristãos do primeiro século, por razões as mais diversas. O próprio país era pobre, e também você deve se lembrar que eles tinham vendido suas propriedades. No comecinho do livro de Atos, eles tinham vendido suas propriedades para ajudar uns aos outros, e no final todo mundo ficou pobre. Resolveu o problema na época, mas no final todo mundo ficou pobre, porque todo mundo vendeu suas propriedades, não tinha mais agora o que vender. Então eles iriam receber essa ajuda. E notem, versículo 29 fala que eles resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. E como eles fizeram isso? Vejam, versículo 30. O que eles com efeito fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Veja que interessante. Os primeiros missionários, os que vão ser escolhidos para a obra missionária daqui a pouquinho, no livro de Atos, esses homens eram mestres que trabalhavam na igreja intensamente, instruindo ali a multidão e servindo continuamente como professores, e agora eles são escolhidos pela igreja para realizar uma missão muito importante. Não é aqui a missão, no caso de evangelizar, não é isso, mas uma missão muito importante de serem enviados ali para Jerusalém, para entregar ali o montante relativo às ofertas em dinheiro dos crentes de Antioquia, para ajudar seus irmãos mais pobres, que seriam as primeiras vítimas de uma fome mundial que estava por vir. Então notem, por que escolher aqueles homens? Por que aqueles homens se destacaram, Barnabé e Saulo?
porque eles eram crentes envolvidos com a igreja. Vejam como eles são dinâmicos, eles são mestres, eles realizam essa tarefa, eles pegam essa tarefa e vão viajar para cumprir o dever deles. Esse é o perfil do homem que mais tarde se torna missionário. Veja o envolvimento dele com a igreja. Veja como esses homens aqui trabalham na igreja, não são pessoas ali à margem de tudo, não, eles estão envolvidos ali nas entranhas da igreja, participando de tudo que acontece ali. Veja o versículo 12, o capítulo 12, versículo 25, fala assim: Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, aqui não é a missão de evangelismo de novo, é a missão de ter entregue ali os recursos para os líderes de Jerusalém, para os irmãos de Jerusalém. Cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Aqui é interessante, eles cumpriram a sua missão e disseram: bom, agora vamos voltar para a nossa igreja. Lá é o nosso lugar, é lá que nós trabalhamos, é lá que nós servimos. O texto fala aqui que eles levaram também João Marcos. Nós não sabemos aí o motivo. Na primeira viagem missionária, Marcos participa dessa viagem até certo ponto, mas eles levaram esse jovem ali para lá, talvez com algum objetivo. O fato é que eles estão preocupados em voltar para a sua igreja para realizar ali, continuar realizando ali o seu trabalho. Quando nós olhamos o capítulo 14, capítulo 14 de Atos, versículo 28, o texto fala que eles chegaram da primeira viagem missionária, eles chegaram dessa viagem, que vai ser narrada na sequência aí da história. Eles chegaram e diz o versículo 28, e permaneceram, eles voltaram para Antioquia, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Um envolvimento completo, um envolvimento total desses homens com a igreja. Então, quando nós olhamos para textos assim, e quando nós olhamos para o perfil de Barnabé, para o perfil de Saulo, e vemos o modo como eles eram atuantes e dinâmicos e envolvidos com a igreja de Antioquia, então nós podemos detectar a partir daí uma lição importante, uma lição que deve ser resgatada e que Lucas deixa transparecer. E a lição é essa: os missionários verdadeiros estarão entre os membros mais atuantes da igreja. Se a igreja quiser enviar missionários, é importante que os irmãos observem essa verdade. Os irmãos não devem gastar tempo, esforços e recursos investindo alguém nessa função sagrada, se essa pessoa é uma pessoa que só fala que tem o chamado de missões e que quer ir para os índios ou para a África ou sei lá para onde, e não tem envolvimento nenhum com a igreja, não é alguém ali que trabalha firmemente ali meio aos irmãos, carregando ali os fardos e participando da vida cotidiana da comunidade da fé. Se não é alguém assim, essa pessoa não tem o perfil bíblico do missionário verdadeiro. Ela não tem. Ela pode ter um discurso bonito, ela pode ser uma pessoa que envolve os outros e que fala que ama missões e seu coração está em missões, que ela é apaixonada pela obra missionária, que ela tem o chamado para a China, para a Coreia, para tudo mais, mas tudo isso não passa de um discurso vazio e essa pessoa está se enganando a si mesma, porque não há como alguém ser um missionário verdadeiro, verdadeiramente qualificado para a obra missionária, se ele não tem esse perfil que demonstra preocupação, o amor, o serviço produtivo, dinâmico, sacrificial e constante pelo povo de Deus na igreja em que o próprio Deus o colocou. Então fiquem atentos para isso e não cometam erros terríveis que outras igrejas têm cometido, de investir em pessoas que uma vez no campo só trazem tristezas, preocupações,
e não produzem nada de realmente eficaz e realmente importante. Muito bem, nós vamos ver agora a segunda lição do livro de Atos referente a missões e igreja. Nosso tempo aí tem caminhado meio rápido, né? Já estamos com o horário um pouquinho adiantado, mas eu quero frisar mais essa lição aqui, que é uma lição importante também que nós extraímos do livro de Atos e eu quero compartilhar com vocês. E a segunda lição é importante. O Espírito Santo, notem bem para essa lição que extraímos de Atos. O Espírito Santo realiza o chamado missionário, usando para isso a igreja. Note bem, o nosso tema geral aqui, você deve se lembrar, o nosso tema geral é a igreja e missões. Uma parceria poderosa. Esse é o nosso tema principal. E o título da nossa palestra aqui é a relação da igreja com a obra missionária. Qual é a ligação entre a igreja e a obra missionária? Temos falado disso. E eu disse que há uma lição em Atos muito importante que mostra essa relação. Qual foi a primeira lição? Simples. Os missionários verdadeiros estarão entre os membros mais atuantes da igreja. Essa lição mostra essa grande relação entre missões e a igreja local. Agora, a segunda lição que mostra essa relação entre missões e a igreja local é essa que eu enunciei agora, presente também no livro de Atos. Veja, o Espírito Santo realiza o chamado missionário usando para isso a igreja. Note, por que é importante saber isso? Por que é importante conhecer essa realidade presente no livro de Atos? Porque nós vivemos numa época, hoje em dia, nós estamos numa época marcada por um intenso misticismo. Inclusive no meio evangélico, dito tradicional, inclusive em meio às igrejas históricas. E esse misticismo, muitas vezes, se manifesta aí no conceito de chamado missionário. Então há aqueles que são mais espirituais, que contam aí os seus sonhos, que contam aí, que ouvem aí eventualmente até profecias um tanto veladas, que entendem algumas coisas como sinais de Deus e revelações até, se bem que no nosso meio isso é muito sutil, mas contam isso a Deus, né, revelou e ele agiu assim, ele tem mostrado essa direção, tem apontado esse caminho aqui para mim. Nós encontramos isso. Então há esse misticismo, há essa noção de que o chamado acontece muitas vezes dessa forma. A pessoa tem aí um sonho e ela entende, será que Deus está me chamando para missões? Ela sonhou com algo, ela viu lá vários povos ali. Será que Deus está me chamando para a sua obra? Ela vê, alguém fala alguma coisa, o pastor fala alguma coisa, alguém canta um hino, será que esse hino, Deus está ali com alguma mensagem subliminar, Ele está tentando me dizer, acho que eu estou sendo chamado para o ministério. Ele ouve então ali algum testemunho, e algum sermão, e será que é uma revelação de Deus? E a pessoa acaba juntando essas coisas e achando que essas coisas todas são uma espécie de chamado enigmático, um chamado oculto ali. Deus está tentando falar com ele, Deus está mandando alguns sinais, algumas dicas, jogando algumas charadas, algumas pistas para ele desvendar, mas tudo indica que o que Deus quer dizer, olha, você está sendo chamado para o trabalho missionário. E a pessoa então ela começa a tentar desvendar esses enigmas, às vezes a coisa é mais clara, às vezes nem tanto, mas ela vai vendo isso e dizendo, eu acho que Deus me quer, estou sentindo que Deus está me chamando para o trabalho missionário. Outros
não são assim tão espirituais, né? Outros entendem que o desejo que eles têm no coração, eu me sinto muito, acho muito bonito isso, e eu quero ser missionário, eu quero estar no meio da selva com os índios, e eu quero estar no meio ali dos países africanos, em meio àquelas dificuldades todas, eu quero estar lá pregando o evangelho, e ser um grande pregador. Há todo um romantismo muitas vezes, e a paixão por esse romantismo, a pessoa às vezes confunde com o chamado de Deus. Você vai dizer para mim, pastor, o senhor está quebrando todas as minhas ideias aí de chamado. E estou mesmo. Porque na Bíblia nada disso é chamado. Na Bíblia isso não mostra, isso não reflete o modo como Deus age no chamado missionário. Então você vai dizer, mas então como é que Deus age no chamado missionário? Como Deus age apontando alguém dizendo, olha, aquela pessoa é a pessoa que eu tenho para a obra missionária? Como ele faz isso? Como Deus realiza isso? Quando nós olhamos para o livro de Atos, nós descobrimos que Deus faz isso usando a igreja. Note, veja por que a primeira lição é importante. Lembra da primeira lição? Os missionários são extraídos dentre os membros mais atuantes da igreja. Agora note aqui a relação com isso. É a igreja que Deus vai usar para selecionar e para chamar alguém, para que esse alguém realize a obra santa e sagrada de divulgar o evangelho aos povos não alcançados. Deus vai escolher através da igreja essas pessoas. Não é um sentimento pessoal, não são enigmas, pistas jogadas aqui e dali, palavras enigmáticas que você tem que adivinhar o sentido. Não é assim que Deus chama alguém para uma obra desse tipo. Deus chama as pessoas para a obra desse tipo usando a sua igreja, o Espírito Santo falando aos irmãos e despertando nos irmãos pela sua atuação o apontamento de certos indivíduos presentes ali. E esses indivíduos presentes ali, geralmente sendo os indivíduos mais envolvidos e mais atuantes ali naquela igreja. Vamos ver a prova disso no capítulo 13. Veja o que diz o capítulo 13, nos versículos 1 a 4. Diz assim, Atos 13, versículos 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus. Havia na igreja de Antioquia, a igreja lá de Paulo e Barnabé, membros atuantes, não missionários ainda, mas membros atuantes. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E aqui vem os nomes de alguns. Barnabé, conhecemos, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo, que está mencionando aqui algumas pessoas que participavam ali da igreja como mestres, como líderes ali, pregadores, homens ali que eram atuantes na igreja. Vejam então o que acontece. O texto diz no versículo 2: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Notem, vejam aqui o conceito de servir ao Senhor. Eles estavam juntos orando. Jejuar aqui é uma prática comum relacionada aí à dedicação intensa à oração. Isso é o jejum. Jejum não é só parar de comer. Jejum não é você parar de comer, ir para casa, trabalhar, lavar louça, estudar. Isso não é jejuar. O jejum significa que você está deixando de fazer tudo, inclusive está deixando de comer, só para orar. Isso é jejum. Jesus jejuou assim. Ele foi para o deserto para orar ali. E não fez mais nada, não ficou curando pessoas. Você não vai comer agora? Não, estou de jejum, estou curando aqui, estou de jejum. Não existe esse jejum na Bíblia. O jejum envolve a dedicação integral da pessoa à oração, de modo que ela não faz mais nada, inclusive comer. Nem comer ela come.
Por isso o nome jejum. Então você jejua, você vai trabalhar, vai estudar, lavar a louça, limpar a casa, vai estar jejum, você não está jejuando coisa nenhuma. Você está fazendo só abstinência de alimentos, isso aí é superstição, bobagem, não serve a nada. Aqui não, aqui nós temos aqui o jejum bíblico. Eles estavam reunidos orando intensamente. E isso é chamado de servir. Eles estavam servindo ao Senhor. Era uma igreja. O que uma igreja faz? Uma igreja serve ao Senhor. Como eles servem ao Senhor? Como eles serviam ao Senhor nesse texto? Estando juntos. Estando juntos, orando a Deus. Olha que lindo isso. Olha como os conceitos que a Bíblia tem são diferentes dos nossos. Muita gente acha que isso aqui é inútil. Que o certo é sair lá fora e dar comida para mendigo. Ok, pode dar comida para mendigo, não tem problema se quiser dar. Eu acho que é errado, porque a Bíblia fala que quem não trabalha não deve comer. Mendigo não trabalha, não deve comer. Mas enfim, isso é outra conversa. Há mendigos que não trabalham porque não podem trabalhar. Mas a grande maioria que eu conheço não trabalha porque não quer. Então, muita gente critica isso, a igreja que faz isso. A igreja lá dentro, todos reunidos, orando, louvando, estudando, dizem, isso aí não vale nada, tem que sair lá para fora e ajudar. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não despreza o testemunho lá fora, mas também não despreza essa atividade. A Bíblia diz que isso é servir ao Senhor. Eles estavam dentro de algum lugar, ou uma casa, ou um cenáculo, ali não sei onde eles estavam, e a Bíblia diz que eles estavam orando ali juntos, reunidos, e a Bíblia chama isso de servir ao Senhor. E veja o que acontece. E servindo eles ao Senhor e jejuando, olha o que acontece. Disse o Espírito Santo. Veja, ali eles reunidos ali são mencionadas essas pessoas, mas é provável também que o texto não deixa isso claro. Não há como não havia reuniões secretas no Novo Testamento, então é provável que tinha mais gente ali, quem sabe a igreja substancialmente reunida ali, não sabemos ao certo. Lucas não dá esses detalhes, ele menciona aqui esses nomes, porque é entre esses nomes aqui que vão sair os missionários. Mas não é impossível aqui nesse texto que esse servindo eles ao Senhor envolva a igreja ali reunida com eles. E veja o que acontece. Servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Veja o que acontece aqui. Deus usa a igreja ali, esses homens, mestres, profetas, pregadores, os irmãos ali juntos, orando juntos. Quando isso acontece, a igreja ali reunida, eles ali, a liderança ali, todos juntos, Deus fala àquela igreja. Deus fala aos líderes daquela igreja e fala e diz, olha, eu tenho esses dois aí, eu escolhi esses dois e eu tenho uma obra para esses dois. Esse é o chamado bíblico. Deus fala com a igreja. Deus fala com os líderes da igreja. Deus move esses corações dos irmãos ali da igreja. E o resultado é esse. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, impor as mãos significa investir numa tarefa. Esse é o sentido aqui, é investir numa tarefa. Impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, note como Deus agiu para chamar os dois primeiros missionários transculturais que nós vemos aqui oficialmente enviados para o campo missionário. Como Deus fez isso? Deus reuniu ali aquela igreja, dando ênfase aqui especialmente aos líderes, às pessoas de destaque naquela igreja. Deus reuniu essas pessoas e ali, enquanto eles oravam, Deus os chamou. E lhes deu uma tarefa. E lhes disse, vocês têm uma obra a fazer e essa obra eu vou dirigir vocês nela. E então escolheram ali Barnabé e Saulo por orientação de Deus e esses homens foram enviados para o trabalho na primeira viagem missionária registrada no livro de Atos. Qual é a lição importante então aqui? Qual é a relação da igreja com a obra missionária? O Espírito Santo realiza o chamado missionário usando
para isso a igreja. Então, meus queridos irmãos, vocês são instrumentos, vocês são um megafone que Deus usa para chamar missionários. Vocês são caixas de som que Deus usa, microfones que Deus usa para chamar missionários. Como? O Senhor, enquanto vocês servem a Ele, se reunindo juntos, ali orando a Deus, buscando ao Senhor juntos, enquanto isso acontece, Deus vai trabalhando no coração de vocês, igreja, já preparando ali aqueles que serão missionários transculturais, missionários envolvidos numa obra maravilhosa aí de avanço do Evangelho pelo mundo afora. Ele vai usar vocês, não vai ficar usando de romantismos, de charadas, de enigmas, nada disso. Ele vai colocar no coração de vocês a sua vontade. Nós estamos já terminando aqui, eu vou encerrar daqui a pouquinho, e na sequência nós vamos, depois na próxima palestra, falar sobre as outras verdades. Mas notem, Deus ele vai usar vocês, a igreja local, para apontar aqueles que Ele quer. Então não se deixe enganar por desejos meramente pessoais. Não se deixe enganar por desejos que a pessoa tem e que os irmãos da igreja não têm participação nenhuma nisso. Não se deixem levar por isso, porque muitos têm ido para o campo missionário, enviados pela igreja, sem que a igreja tenha tido participação nenhuma na escolha dessas pessoas, no chamado dessas pessoas, seguindo o padrão que a palavra de Deus estabelece. Muito bem, queridos, nosso tempo é curto. Na próxima palestra nós vamos falar sobre as duas outras lições que nós extraímos aqui do livro de Atos, e vamos entrar também numa outra lição. A segunda aula nossa, a segunda palestra nossa, seria no formato de uma aula informal, em que eu estaria na igreja de vocês, inclusive respondendo perguntas e ali os irmãos interagindo comigo. Isso seria, claro, muito melhor, mas infelizmente isso não é possível. Então eu vou apresentar as outras duas verdades relativas ao envolvimento da igreja, a relação da igreja com missões, e vou entrar também num outro tema que nós chamaremos de parcerias perigosas. Eu vou falar sobre isso também com vocês na nossa próxima palestra, nossa conferência missionária.